momento decisivo não só na vida de Jesus, mas como na vida de Pedro e como na vida de toda a igreja. Esse texto vai falar sobre algo que estava acontecendo e Deus já tinha preparado uma continuidade. Não foi à toa que Jesus levanta quantos discípulos? 12. 12 discípulos Jesus levantou. Porque Jesus sabia que a missão que ele tinha aqui na terra era morrer na cruz do Calvário, sim ou não? Mas se ele morresse na cruz do Calvário, estava tudo certo? Estava tudo terminado? Por um lado sim, por outro lado não. Porque Jesus veio nessa terra para morrer por mim e por você. Só que ele deu uma ordem: ide fazer discípulo. Porque se Jesus não tivesse feito discípulos do Evangelho hoje, não teria chego até nós. Quantos estão entendendo? Então a visão global, mundial de Jesus era morrer por mim e por você. Porque senão não havia remissão de pecados, amém? Mas a visão, né? E é hoje engraçado, né? Que aquilo que tem na Bíblia, as empresas, hoje, tudo que é ramo, tira da onde? Dos ensinamentos bíblicos. Hoje você vai numa empresa, tem lá missão. Qual é a missão da empresa? E também tem a visão. Então Jesus ele veio com uma missão: morrer por mim e por você. E a visão é que depois que ele fosse aos céus, como está escrito em Atos 1:8, é que o evangelho fosse contínuo, ou seja, Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que aí que está o porém. Jesus não pegou discípulos prontos. Jesus teve que formar discípulos. E formar discípulos não é fácil. Eu li um livro do Augusto Cury que se chama Mestre dos Mestres. Por que Jesus era os mestres dos mestres? Porque muitas vezes na forma nossa, muitas vezes do nosso relacionamento, ou até a forma de criar os nossos filhos, ou até na forma de discipular vários discípulos, nós colocamos uma regra e assim vai ser, comigo é assim, pronto. Só que a gente sabe que cada filho é diferente do outro. Eu tenho 2 filhos, né? O Yuki e a Júlia. O Yuki é tudo organizado. Ele chega da escola, ele já vai fazer a lição dele, não precisa mandar, né? Agora a Júlia já é um pouco mais, porém a Júlia é mais amorosa. E é isso que Jesus conseguiu identificar em cada discípulo que ele começou a trabalhar. Pedro era inconstante, era sanguíneo. Tem alguém sanguíneo aqui? Pisou no pé, já sai. Pisou no calo, já sai dando bicuda. Explosivo. Né? Tomé, o que era Tomé? Quem que era Tomé? Só acredito? Incrédulo. Se a Bíblia fala, Jesus fala que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Aí nós olhamos para João, bipolar. Aquele que dormia recostado no ombro de... Mas outra hora ele falou: Senhor, quer que manda fogo, que caia fogo do céu e queime todos eles? Bipolar, sim ou não? Este eram os homens que Jesus escolheu, acredite. Pescadores, indoutos, mas Jesus começou a trabalhar na vida deles. Porém, chega nesse período aqui, aonde Jesus ele está orando porque ele tinha algum problema na sua alma. Nos versículos anteriores, vai dizer aqui que Jesus identifica um problema dentro dele e ele diz: preciso que vocês orem comigo. Versículo 38. Então lhes disse:
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai. Primeira instrução que Deus quer nos alertar hoje, para esse ano de 2019. Se você passar por algum problema na tua alma, nas tuas emoções, porque você sabe que nós somos constituídos do quê? De corpo, alma e corpo, matéria. O espírito é onde Deus colocou o fôlego de vida. E o nosso espírito que nos liga, né, com o nosso intelecto, o nosso entendimento, é o que nos liga com o Espírito de Deus. E a nossa alma é onde estão alojadas as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E o que mais tem feito com que os filhos de Deus, os homens, as mulheres de Deus fiquem presas é a questão da alma. E isso não tem pego só os cristãos. Lá fora também tem pego muita gente. É por isso que tem muito se falado sobre depressão. Sim ou não? E tem outra doença na alma que superou a depressão, que é a ansiedade. Esses dias eu estava ouvindo Augusto Cury. Na verdade eu estava assistindo com a Júlia, né? Nós temos um programa especial, eu e a Júlia, né? Quando nós saímos do culto no domingo, a Bíblia fala que é bom, a Bíblia não fala isso, né? Mas nas entrelinhas fala que é bom sorrir e dar risada. Quantos gostam de dar risada aqui? E eu sou introvertido, eu não costumo dar risada, eu preciso de algo que me faça rir. Então no final lá do domingo eu coloco no Silvio Santos e assisto a pegadinha do Silvio Santos e começo a dar risada sozinha. A Cláudia começa a fazer a janta, o lanche, ela fala, ih, ó, tá dando risada sozinho lá, né? E depois do programa do Silvio Santos passava lá uma entrevista com Augusto Cury. Ele dizia que a ansiedade é um síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Aquelas pessoas que querem tudo para ontem. O cérebro não descansa. Com isso, desperta alguns sintomas no organismo. Dor de cabeça, cansaço. Pessoas que dormem 8, 9 horas e ainda continuam cansadas. Dores muscular. Porque ela entrou no ativismo, o cérebro dela não para, ela é ansiosa. Ela não consegue desligar. O corpo dela dorme. Mas, e daí ele disse bem assim, e você, esposa, que está falando que o teu marido é devagar, e eu sou mais lento do que a Cláudia, eu sou fleumático. A Cláudia é sanguínea, irmãos. A Cláudia prega bem, ela é uma mulher de Deus, filha do pastor, baixinha, diz que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, mas ela é explosiva, ela é sanguínea. Sério, pastor? Sério. É o temperamento. E na nossa alma está o nosso temperamento. Eu já sou fleumático. Como que é o fleumático? Paciente, tranquilo, introvertido, calado. Mas o fleumático ele vai subindo, chega até um ponto que ele estoura. E pior, eu tenho que ter uma luta diária contra a minha mente, porque eu fico remoendo as coisas. Quantos são assim? Ah, pastor, todos nós temos sentimento. Todos nós temos alma, temos que lutar contra o nosso interior. E isso, hoje é uma noite de libertação. Não tem nada a ver com demônio. Tem demônio, a gente expulsa. Mas a Bíblia fala que a nossa vontade, é a concupiscência, é um desejo nosso, que está dentro de nós, a nossa natureza humana. E eu ali assistindo aquilo ali, aí o Augusto Cury olhou na Cláudia assim, né, e falou, você que pensa que o teu marido é devagar, chama ele até de autista. Você tem o síndrome do pensamento acelerado. E pasme, irmão, às vezes nós não podemos espiritualizar coisas que não é espiritual. Eu gosto desse autor, desse Augusto Cury, porque ele mistura a fé com a ciência. Ele dizia que mais de 50% da sociedade sofre ansiedade e não percebe. Aí nós chegamos aqui e levantamos os braços. E tem algo dentro de nós nos incomodando. Nos fazemos de espirituais, mas guardamos alguns lixos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. O que Pedro fez aqui? Encostar em Jesus, tirou a espada
cortou a orelha de quem? Do soldado mau. A intenção era boa, proteger Jesus? Sim, mas não era correta, que o próprio Senhor Jesus exorta ele dizendo: Pedro, aquele que fere com a espada será ferido. E não há eu de tomar o cálice que meu pai me propôs? Se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos e as coisas acabariam. Por isso que eu e você, nesse ano de 2019, não podemos ser movidos pela nossa emoção, pela nossa alma. A nossa alma é muito barata, a nossa alma é muito vingativa, a nossa alma ela é ciumenta, a nossa alma ela tem raiva. Por isso que eu e você não podemos ser precipitados. E nós aprendemos aqui com Jesus, como eu falei, a primeira coisa que ele faz, ele pede ajuda. Ele pede ajuda para os 3 amigos íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Ó, vocês ficam aqui orando, porque eu estou com uma tristeza muito grande. E essa é a tristeza de morte. Alguns estudiosos dizem que por ele suar gotas de sangue, ele estava entrando em uma depressão profunda. Até porque ele estava levando todos os pecados da humanidade. Ele teria que enfrentar a morte. Ele estava com um problema na alma. E sabe o que aprendo com essa passagem? Que não tem outra pessoa melhor que entenda eu e você, que é Jesus Cristo. Porque ele passou por tudo. Para a gente não dizer assim: mas Jesus era Jesus. Ele enfrentou a dor. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Mas o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é orar. Eu estava ouvindo um pregador, ele dizia assim, o seguinte: se nós queremos um ano diferente, não viva na ilusão, como a Cláudia falou na terça-feira. Todo mundo quer emagrecer, né? Fazemos um projeto de vida, uns querem trocar de carro, outros, né? Mas parece que ano passa e parece que algumas coisas continuam. Ele dizia assim: se você quer viver algo que você nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Aí eu lembro de Abraão, que estava inconformado porque estava ali, ou melhor, conformado dentro da tenda, porque a Bíblia fala que ele ia ser pai de uma multidão, sim ou não? Só que o filho não vinha. E daí Deus fala com ele e diz assim: sai da tenda. E ele achou estranha aquela voz: sai da tenda. E quando ele sai da tenda, Deus fala para ele assim: agora olhe para o céu. E ele olha para o céu: tá, Senhor, o que tem? Olha as estrelas. Assim como essas estrelas do céu, assim será a sua descendência. O que Deus fez Abraão refletir? Que a sua visão, a sua mente estava limitada, segundo aquela tenda. E quando tira para fora, ele vê aquela imensidão, vê aquele céu aberto e aquela quantidade enorme de estrelas. O que é isso? Mudança de mentalidade. Por isso a forma como nós vamos pensar vai determinar como nós vamos agir. E nós olhamos para Pedro aqui. Jesus estava ensinando para ele. Jesus vai e pede ajuda. Nós não somos fortes, nós não somos super-homens, nós precisamos uns dos outros. E eu vejo que pessoas que têm conseguido romper, é quando ela chega num patamar, ela fica estagnada, ela pede ajuda. Eu não estou conseguindo vencer isso. Você pode orar comigo, você pode caminhar comigo, você pode me ajudar em oração, em acompanhamento. O segundo é que Jesus ele identifica quem ele era. Ele era filho de Deus, mas ele era feito de carne e osso. E eu e você, nós precisamos identificar quem nós somos. Por que eu falei aqui? A Cláudia não é perfeita, ela é pastora, mas ela tem um temperamento. Eu sou pastor, mas tenho um temperamento. E muitas vezes nós queremos enrustir. Sim ou não? Nós queremos colocar uma máscara que está tudo bem,
mas não está tudo bem. E é isso que estava com Pedro. Peraí, por que Pedro não era bom se ele já estava 3 anos andando com Jesus, irmãos? Pedro era discípulo de Jesus, que comia com Jesus, andava com Jesus, fazia os milagres com Jesus e ainda não tinha se libertado do seu eu. Por isso que sempre o pastor até fala, expulsar os demônios é fácil, vai ter que sair em nome de Jesus. Agora o nosso eu e o nosso orgulho, irmãos, as nossas razões, quantos estão entendendo? Aí o que Jesus fez? Foi orar. Pergunta para o teu irmão aí, você tem orado? Tem orado, seu irmão? Uma coisa que eu propus esse ano, eu vou ler a Bíblia inteira. Eu acho que eu já li a Bíblia, acho que uma vez inteira. Esses 16 anos de convertido. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Já fiz, mas quanto tempo eu não fazia? Precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. Porque ali Jesus estava sendo confrontado com Ele mesmo. E quando Ele volta para ver os seus discípulos, eles estavam dormindo. Né? Agora eu estou até tomando um negócio para... Eu estou meio fofinho, né? Estou tomando até um negócio lá, toma Marita, você dorme demais. Pergunta para o teu irmão, você não tem dormido demais? Pegou os discípulos dormindo, irmãos. E diz que ele voltou a orar. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que às vezes nós estamos passando por uma dificuldade. E não estou dizendo que você, eu acabei de falar que nós temos que pedir ajuda. Mas nós contamos a nossa vida para todo mundo. Sim ou não? Para o vizinho, colocamos até no... Expomos a nossa vida até onde? No Facebook, segundo o pastor Lorival fala. E esquecemos de falar para quem? Para Jesus, para o Espírito Santo, porque é Ele que conhece o nosso íntimo, é Ele que conhece. Se tem alguém que conhece nós, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele é o Consolador, Ele que é o ajudador, é Ele que, né, nos ensinaria todas as coisas. E Jesus volta a orar. E a Bíblia diz que quando Ele com o rosto em terra, em sentido de rendição, em sentido de humilhação, Ele faz uma oração ao Pai. Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem o beber, que eu não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha só. Qual que era a vontade de Jesus? Era um desafio para ele, irmãos. Era uma angústia muito grande porque a morte estava próxima. Quem sabe quando ele estava com convívio com as pessoas, curando, realizando milagres, em família. Mas agora estava chegando a hora, e daí? A alma dele ficou abalada. A vontade dele estava prevalecendo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. Se você está conformado com alguma área da sua vida que não está bem, você tem que ficar inconformado. Porque a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes queremos a vontade de Deus, mas será que a nossa vontade, será que a nossa alma não está gritando: Deus, quando que vai chegar a minha bênção? Quando que vai chegar a minha vez? Será que é o Espírito ou será que é a alma que está gritando? Todavia, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Olha que tremendo. Quantos querem a vontade de Deus? Amém. Quantos têm sonho aqui nessa noite? Amém.
Glória a Deus. Então não podemos ser movidos pelas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Esses dias eu estava na praia e fui comprar um calçado de Natal para minha irmã. Entrou eu e a Cláudia. E daí na porta da loja de calçados estava aquele rapaz assim, anunciante com o microfone, veio muitas promoções, né? E começou a falar ali. E a hora que eu saio com a Cláudia, e aí, grandão, tá só passeando com a família? Eu cheguei para a Cláudia, eu não sou muito alto, eu tenho 1,83m, eu sou um pouco alto, eu tenho 1,76m. O que ele quis dizer com isso, grandão? Porque eu sou resolvido quanto a isso. Deixa eu contar outra para vocês. Eu tomo um banho, estou em casa, tranquilo, né? Só desorba, e daí eu sou impulsionado, assim, por um momento e pulo na cama, assim, né? Coisa assim de íntimo de casal, né? A Cláudia olhou e espontaneamente ela falou, nossa, parece uma baleia. Para mim aquilo ali, irmãos, entrou por um ouvido e saíram. Só que como o meu temperamento, às vezes um pouco vingativo e começa a remover aquilo dentro, né? Remoer dentro de mim, eu já pensei no animal. Só que eu não falei, porque eu sei que a Cláudia não ia entender. Porque qual mulher gosta de se chamar de... Você sabe a palavra, né? Vai ficar tudo doído. Por isso que eu e você precisamos nos conhecer. Vai lá na internet e estuda, isso é ciência, isso é psicologia, tá? Está dentro de você, a tua alma, o teu temperamento. Vai lá na internet e vê lá um estudo, questionário do temperamento, para você fazer um temperamento, ver qual é o teu temperamento. Vai sair lá, fleumático, sanguíneo, melancólico ou colérico. Para ver quem que é você. Faça lá um questionário, para você se conhecer melhor. Quer ver uma prova disso? Se eu perguntar para você fazer uma autoanálise agora, me dê duas qualidades de vocês. Você vai falar. Ah, eu sou organizado, eu sou paciente, eu sou gentil, eu sou prestativo. Agora, se eu perguntar para você, os psicólogos fazem isso na entrevista de emprego. Agora me dê 2 defeitos teu. Quem sabe alguns já identificaram, outros não. E isso acontece no casamento. Eu lembro que quando eu casei com a Cláudia, 2 semanas nós estávamos fazendo curso de casais. Porque nós não se entendíamos. E o que é isso? É a linguagem do amor. Os estudiosos, tem um homem chamado Gary Campbell. Ele fala que de tantas linguagens do amor entre troca de homem para mulher, tem vários, mas em especial 5. Quantos que eu falei? 5. Primeira, momento de qualidade. Qual mulher não quer ter momento de qualidade com o marido? Segunda, serviço. Tanto o homem como a mulher. Serviço. Terceira, presente. Quarto, toque. E a quinta, Cláudia, me ajude. Palavras de afirmação. Elogios. Eu vou fazer essa ilustração para você entender. O ano passado, a Cláudia fez aniversário, e sempre aniversário da Cláudia a gente está na praia. Eu me antecipei e comprei alguns presentinhos para a Cláudia. Comprei 2 creme hidratante da Boticário. Comprei 2 brincos. Fiz um churrasco para ela um dia do aniversário, levei café na cama e comprei um óculos de sol. Eu falei para ela, amor, eu não te dou muito presente porque eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro eu vou te presentear. E quando eu recebi aquele dinheiro, enchi ela de presente. Sabe o que a Júlia falou? Mãe, nem um beijo você deu no pai. Por que isso? Porque a linguagem do amor dela não é presente.
a linguagem dela é momento de qualidade. Antes de dormir, não sei se ela aprendeu isso com o pai e com a mãe dela, que o sogro e a sogra antes de dormir ficam conversando lá. Só que eu caio na cama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não quer conversar comigo? Eu quero conversar com você. Qual é a pergunta nessa noite? Você se conhece? Se você se conhece, como estão os seus sentimentos? Como está a sua alma? Como estão as suas emoções? Esses tempos eu estava no centro de Curitiba. E homem é assim, você vai ver se o sentimento dele está controlado. Coloca ele no jogo de futebol, coloca ele no trânsito. E mulher também, né? E eu querendo estacionar na Marechal Deodoro, ali é difícil. Só que um cara ligou o carro, ligou a luz ali e estava saindo, né? Só que não saía, estava demorando para sair. E eu fiquei ali esperando. Aí tinha um boyzinho atrás, assim, com uma Jeep Cherokee. E ficou buzinando. Nossa, que cara chato, não para de buzinar. Tá vendo que eu estou esperando? E ele parou do meu lado, abaixou o vidro e falou: você comprou a rua agora? E eu quis falar um negócio para ele, mas eu engasguei. Foi o Espírito Santo, só pode. A Cláudia falou assim, ficou olhando para mim e falou: agora ele vai retrucar. Eu engasguei. E daí o cara viu que eu engasguei, ele pegou e foi embora. Eu e você precisamos matar a nossa vontade, matar a nossa carne. Mas isso nós só vamos conseguir se nós primeiramente identificar quem nós somos. Tem pessoas que têm uns pensamentos meio doidos. Começa um pensamento, ele já fica matutando. Estou falando alguma bobagem aqui? Não. E a Bíblia fala sobre os dardos inflamados do... Então você fica pensando algo e o inimigo fica lançando dardo. E você fica, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós temos que renovar a nossa mente. Porque assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o Pedrão, que era sanguíneo, explosivo, bate pronto, sabe aquele cara que diz assim, comigo é uma vez só. Esse era o Pedrão. Era o temperamento dele. Tira a espadona e mete na orelha do soldado. Ele é repreendido por Jesus. E se você for continuar a ver a história de Pedro aqui, no livro de João, capítulo 21, diz que quando Jesus morre, todos os discípulos ficaram decepcionados, ficaram depressivos. Só que Jesus já tinha orientado eles que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Nossa, o Senhor morreu. Aqueles dois discípulos lá, quando Jesus fica com ele, eles não reconhecem que é Jesus. Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, em toda a cidade, os noticiários? Eles não reconheceram quem era Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Devo te dizer uma boa notícia aqui. Se Deus tem colocado algumas pessoas problemáticas do teu lado, pessoas com problema na alma, não desista dessas pessoas. Eu vi o Augusto Cury falando, dizendo assim que quer ser feliz esse ano de 2019. Se preocupe com você, sim, tenha sonho, tenha projeto, mas se preocupe com alguém. Se preocupe com o coletivo. Se preocupe com pessoas que estão precisando, quem sabe, só ouvir, você emprestar os seus ouvidos para ele falar. Eu lembro quando a gente estava no Templo Central, entrava uma pessoa assim, né? Estava ali tinha duas portas assim, lá no Templo Central, eles estavam vindo nessa direção. Daí eles entravam, só queria uma oração. Que uma oração, ficava 2 horas lá desabafando, e a gente, tá bom, Daí a gente via que depois da oração feita no final, né, pelo sentido que ele estava vindo assim, né? Daí ele parava, olhava a igreja e entrava, automaticamente se achava que ele ia sair e ia continuar olhando para o outro lado.
Mas não, ele saía e voltava para esse lado. Mesmo lugar de onde ele veio. Pessoas que estão precisando. E Jesus sabia disso. Porque no capítulo 16 de Mateus, Jesus dá uma promessa para Pedro. Ó Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Mas eu estou te dando as chaves, Pedro. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. O que Jesus estava falando ali? Você vai ser o meu sucessor. Você é que vai comandar a igreja em Jerusalém. Por isso que a visão de Jesus não podia morrer ali. Por isso que eu falei que era um momento decisivo. E às vezes nós também passamos por um momento decisivo na nossa vida. Passamos por momentos que não podem ficar ali. Por isso que, se nós queremos romper, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Nós vemos lá que Jesus vai até Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele responde o quê? Sim, Senhor, claro que eu te amo. E o que Jesus fala para ele? Apacenta os meus. Por 3 vezes Jesus fez essa pergunta, e na terceira vez Pedro entendeu. E a Bíblia fala lá no livro de Atos que o primeiro sermão, irmãos, o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas, se rendem a Cristo por causa do ministério de Pedro. Amém, glória a Deus. Quem sabe nós temos pessoa do nosso lado, na nossa família, no nosso convívio, na nossa casa, na igreja. Sabe aquele irmãozinho que você fala assim, mas esse não se converte? É até o Decarlo que não está aqui hoje. E a Cláudia fala, Deus tem um propósito ali desse homem. Ele vive nessa BR alcoolizado, e Deus tem livrado ele. Fala para a pessoa que está do teu lado, não desista das pessoas. Não desista das pessoas, seu irmão. Mas também não desista de você. Não desista de você. Se coloque de pé nessa noite. E se tem alguém nessa noite que está com alguns problemas, algumas dificuldades,